dia. Gostaria de saudar a banca, gostaria de saudar os professores da banca examinadora, o professor Luiz Pedro Soares Cardoso, o professor Tiago Correia e a professora Taliane Lima da Silva. Eu me chamo Esivaldo Dalino da Silva, sou bacharelando em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Piauí, parceria com o Centro de Educação Aberta e à Distância. Irei apresentar o trabalho intitulado Os Desafios Enfrentados por Professores do Ensino Médio na cidade de Canto do Buriti na utilização de tecnologia da informação em aulas virtuais, sob orientação da professora Taliane Lima da Silva. Este é um pequeno sumário que contém os tópicos que será apresentado nessa apresentação, que serão mostrados nesta apresentação. Teve-se como contexto o agravante, que foi o surgimento de um vírus na cidade de Wuhan, na China, e que trouxe certos desafios, trouxe muitos desafios aos professores. Os professores não sabiam o que iria acontecer dali em diante, haja vista que as escolas foram fechadas sem tempo para reabertura, sem uma coisa certa, sem que soubesse o que realmente iria acontecer. Isso foi um desafio para o professor se reinventar, se recriar, para poder ministrar as suas aulas, para poder não prejudicar os seus alunos. E os reflexos que esse vírus trouxe para a educação, sobretudo, foi um dos motivos que motivou a realização dessa pesquisa, pois com os professores estarem enfrentando essas dificuldades de não saber como seria, não saber o que iriam utilizar, qual o aplicativo, qual a plataforma, como seria, se seria presencial, se seria remoto, se seria à distância. Então, buscou-se pesquisar nesse sentido. Buscou-se descobrir quais eram os desafios, quais eram as dificuldades que os professores possuíam para utilizar a tecnologia da informação e mediar as suas aulas que até o momento eram presenciais. Para isto, utilizou-se dois autores como base teórica. Utilizou-se o autor Oliveira 2020 e utilizou-se o autor Morel 2020. Ambos expressam o mesmo pensamento em relação aos professores. Ambos dizem que os professores não receberam capacitação para utilizar a tecnologia da informação, não estavam preparados e que foram pegos de surpresa, assim como demais populares da sociedade. Essa pandemia ninguém esperava por ela, ninguém esperava uma paralisação mundial e isso foi uma surpresa, foi um desafio, foi uma das dificuldades para todos nós, foi o pego de surpresa. E aí o professor ele precisou se reinventar, ele precisou se recriar e ele não estava preparado para isso, ele não estava esperando isso e ele, além de ter que aprender a utilizar as ferramentas, ele teve que aprender a colaborar, a ensinar com que os seus alunos também utilizassem essa ferramenta. Morel diz também que o professor ele foi pego de surpresa, que ele não estava preparado e que de certa forma é verdade, ninguém estava preparado. E aí o professor ele precisou colocar esse conjunto de conhecimentos em um espaço de tempo muito pequeno. Ele precisou aprender do dia para a noite. Ele não teve que colocar isso dentro da vida dele. Ele teve que realocar, ele teve que se refazer do dia para a noite, aprender e também ensinar aos seus alunos e estar disponível para sanar as dúvidas deles naquele momento caótico em que se vivia o país. E aí o problema teve como foco principal as dificuldades que os professores possuíam em utilizar as ferramentas da tecnologia para mediar aulas remotas. Haja vista que, até aquele momento, poucos professores utilizavam essas ferramentas. A web, a internet, os aplicativos, os softwares eram apenas lidos,
eles eram pouco utilizados pelos professores da rede, da rede presencial, ou seja, os professores que ministravam aulas presenciais, eles utilizavam pouco esses aplicativos. E quando houve a necessidade dessa utilização, houve aquele espanto, houve aquela dificuldade em utilizar. Haja vista que se você não conhece algo, se você não sabe utilizar uma ferramenta, certamente você vai ter aquele medo de utilizar, você não vai ter aquele domínio, e isso trouxe um certo desconforto para os professores. E os alunos também, como não tinham essa prática em utilizar a ferramenta web para estudar, eles também tiveram um grande estranhamento com essa nova modalidade de ensino remoto. E aí, diante do cenário caótico em que o Brasil vivia, os professores precisaram se readaptar. Para que não prejudicassem os alunos, eles precisaram aprender a utilizar as ferramentas, aprender a criar conteúdos mais inovadores, mais dinâmicos, mais práticos, e de forma que atraíssem os alunos para a aula, de forma que não deixassem os alunos se evadir do processo educativo. Eles precisaram se eles precisaram ser bastante dinâmicos, precisaram ser bastante ágeis para que os alunos não fossem prejudicados por essa nova modalidade de ensino, o ensino remoto, o ensino emergente, que foi, sobretudo, o principal meio de ensino naquele ano de fechamento, de isolamento, naquele ano de pandemia, o ano de 2020. Como visão geral, identificou-se que os desafios enfrentados pelos professores na utilização da informação no processo de ensino remoto e avaliou-se as possíveis formas de ajudá-los para contribuir com a concretização do trabalho docente. Os desafios foram os de utilizar as ferramentas, o de utilizar a internet, o de criar conteúdo, o de criar aulas dinâmicas, o de criar aulas que, de fato, facilitasse no processo de aprendizagem e fortalecesse o conhecimento dos alunos. E as possíveis formas que foram de que contribuiu-se com o professor foram indicando outros professores, canais nas plataformas de vídeos, tutoriais, artigos em blogs, sites, para que os professores aprendessem a utilizar as ferramentas das quais eles estavam em dúvidas, das quais eles não tinham o domínio, e que com a leitura desse material, assistindo a esses vídeos, pegando informações com esses professores, de certa forma eles aprenderam, eles agilizaram o processo de mediação por meio da tecnologia. E isso facilitou o processo e foi agilizando, concretizando o trabalho docente. Como objetivo geral, teve-se o de descobrir quais eram as dificuldades que os professores possuíam em utilizar a tecnologia da informação para mediar aulas remotas. Sabe-se que era a utilização propriamente dita dos aplicativos, dos softwares, do próprio equipamento. Professores não sabiam como gravar uma videoaula. Muitos professores iam gravar vídeos, gravavam com o celular na horizontal, sendo que na verdade o normal é que seja quer dizer, gravavam na vertical, sendo que o padrão é que seja na horizontal, para que grave uma área maior e fique mais prazeroso para quem vai assistir a esse vídeo, a esse documentário. Os professores eles não tinham o domínio das técnicas de como criar uma videoaula, não tinham o domínio da técnica de como utilizar
um slide para ministrar a sua aula para os seus alunos presenciais. E tudo isso aí foi um desafio para o professor aprender, para o professor conseguir ministrar aulas remotas por meio da tecnologia para os seus alunos. Como objetivos específicos, utilizou-se três: o de identificar os recursos, o de identificar as plataformas e sugerir alternativas. Os recursos que foram utilizados foram diversos. Foram vídeos, foram lives, foram PDFs, foram material impresso. Os aplicativos foram plataformas do Zoom, Google Meet, YouTube e WhatsApp, dentre outras. E as sugestões foram que os professores utilizassem o critério de que, se o aluno tinha uma boa internet, ele iria receber material em vídeo, ou seja, ele poderia participar das lives, que eram ao vivo, os alunos poderiam receber os vídeos, os alunos poderiam assistir a outros vídeos complementares para ajudar a reforçar naquela aula, naquele processo de desenvolvimento. E aí, aqueles que não tinham uma boa internet, os professores poderiam estar enviando material em PDF, poderiam estar enviando material em texto via e-mail e também poderiam enviar o material impresso. Em todo caso, todos receberiam o material, todos participariam do mesmo processo e ninguém sairia prejudicado. Como metodologia, utilizou-se a coleta de dados, que aconteceu do dia 23 de julho a 20 de agosto, através de formulários online da Google, que eram enviados aos colaboradores, aos professores por e-mail. Foram 9 colaboradores que participaram dessa pesquisa, através de instrumentos de coleta de dados semi-estruturado, com 8 perguntas, 7 fechadas e 1 aberta. E o público colaborador foram os professores. Esse foi o instrumento utilizado para a apresentação dos resultados e, no primeiro gráfico, foi utilizada a seguinte pergunta: dentre as ferramentas, plataformas abaixo, quais são as utilizadas para ministrar aula remota? 27% no azul informaram que foi através de vídeos na plataforma do YouTube. Na parte vermelha, 27% também informou que foi através do aplicativo da ICEDUC. Na parte laranja, 23% informaram que foi através de PDFs, Docs, ou seja, documentos do Word, através de apresentações de slides e também através de e-mail. Na parte azul, mais escura, 9% informaram que foi através de lives, através do aplicativo Zoom e também da plataforma do Instagram. Na parte lilás, 9% informaram que foi através de fóruns, utilizando o Twitter, o Facebook e o WhatsApp. E na parte lilás, 5% informaram que utilizaram outras plataformas para o ensino remoto. No segundo gráfico, utilizou-se a seguinte pergunta: quais eram as dificuldades enfrentadas na utilização da tecnologia digital em aulas virtuais? E aí, 43% na parte azul informaram que as dificuldades eram o sinal de internet, que era bastante limitado e o processo ele não conseguia fluir. Os alunos muitas vezes paravam o vídeo travava, muitas vezes o material chegava, mas quando chegava ao aluno, chegava com atraso e isso era um grande desafio, foi uma grande dificuldade para os professores conseguirem contornar esse problema. Outros 47% na parte lilás informaram que foi criar aulas em meios digitais e, na parte laranja, 14% informaram que era a falta de habilidade com ferramentas digitais.
No terceiro gráfico foi apresentada a seguinte pergunta: qual foi o desafio que precisou ser superado ao utilizar a tecnologia da informação para ministrar aulas remotas? E aí, 57% na parte lilás informaram que era desenvolver aulas interessantes para prender a atenção do aluno. Na parte azul claro, 15% informaram que era criar e manusear conteúdos das aulas. Na parte vermelha, 14% informaram que era escolher a plataforma a ser utilizada nas aulas. E na parte azul escuro, informaram que era aprender a utilizar as ferramentas para esta finalidade, para ministrar aulas remotas. No quarto gráfico, um dado bastante estarrecedor. Perguntou-se na concepção do professor o que era o ensino remoto, o que o ensino remoto trazia. E observe que 86% informaram que paralisavam, que era a paralisação das aulas. Veja bem, 86% informaram que o ensino remoto trazia paralisação das aulas, um dado bastante estarrecedor. Na parte laranja, pouca vantagem. 14% informou que era pouca vantagem, isto porque nem todos os alunos estavam conseguindo utilizar o ensino remoto, ou seja, aprender com o ensino remoto. Pois bem, esse dado estarrecedor de 86%, se ele tem uma explicação para isso. E qual que é a explicação? A explicação é que os professores eles não estavam conseguindo ministrar aulas remotas, haja vista que eles não tinham o domínio das ferramentas, não tinham o comando de como o sistema estava funcionando. Ou seja, eles não conseguiam ministrar a aula de forma eficaz. E aí, mandava um vídeo para o aluno não tinha uma boa internet, o vídeo travava, passava meia hora travado, o aluno não conseguia assistir aquela aula e era um desconforto para o aluno que não conseguia assistir a aula, era um desconforto para o professor que também não conseguia entender por que o aluno não tinha respondido à atividade, por que o aluno não tinha participado, por que o aluno não tinha interagido. E isso, por este motivo, os professores disseram que o ensino remoto trazia paralisação das aulas. Mas, quando eles foram ganhando o domínio das ferramentas, quando eles foram percebendo que a internet ela não era igual para todos os alunos, que em alguns pontos da cidade ela era boa, em outros pontos ela era ruim, em alguns pontos ela funcionava, em outros pontos ela não funcionava, eles conseguiram ter uma certa visão da dimensão do problema e aí eles conseguiram fazer uma triagem, eles conseguiram fazer uma seleção. Aqueles alunos que tinham uma boa internet, eles trabalhavam com vídeo. Aqueles alunos que tinham uma ruim internet, eles trabalhavam com texto. E assim conseguiram unir o útil ao agradável. E aí o processo passou a fluir mais naturalmente, de forma mais dinâmica. Assim, conclui-se que a hipótese levantada é de que os professores não estavam preparados para ministrar aula remota com auxílio da tecnologia digital. Descobriu-se também que os maiores desafios vivenciados pelos professores foi o de utilizar as ferramentas, as plataformas e os aplicativos. Outro desafio foi a falta de ambientes adequados. Outro desafio foi a falta de ambientes adequados para o desenvolvimento do processo educativo. Diante das análises realizadas e dos resultados apresentados, conclui-se que os professores possuíam muitas dificuldades técnicas, que lhes faltavam qualificação para utilizar as ferramentas digitais. E os recursos disponíveis, tais como internet, computadores, eram pouco eficientes ou
de baixa qualidade, o que dificultava o processo de ensino. Veja que os professores, eles até possuíam os equipamentos, mas eles não sabiam como utilizar, como manusear para ministrar aula remota. E isso trouxe o desconforto que foi assistido, que foi descrevido nesse trabalho de pesquisa. Enfim, chegamos à conclusão desse trabalho. Essas são as referências que foram utilizadas nessa apresentação. Meu muito obrigado.